Isso aí, Roberta. O presidente Jair Bolsonaro teve um encontro hoje com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, no qual informou-lhe o interesse que ele vai trocar o diretor-geral da Polícia Federal, no caso o Maurício Valeixo, que será substituído aí nos próximos dias. É a informação que a gente tem, que o presidente Jair Bolsonaro avisou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o comando da Polícia Federal será trocado nos próximos dias, Roberta. A gente tem mais algum detalhe? Desculpa, Roberta. Pode falar, Kenzo. Então, Caio, eu acho que é importante a gente lembrar, Caio, que essa não é a primeira vez que se fala nessa troca do comando da Polícia Federal, né? Outras vezes o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que tinha interesse de fazer essa troca no comando da Polícia Federal e isso não repercutiu nada bem diante ali do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Qual é a análise que você faz agora, Caio, depois dessa reunião que o presidente teve hoje com o ministro Sérgio Moro? Então, na verdade, já era um desejo anterior ali do presidente Jair Bolsonaro de fazer essa substituição. Desde o ano passado, essa possibilidade aqui sempre circulou aqui em Brasília, porque a escolha do Maurício Valeixo, que é o atual comandante ali da Polícia Federal, é uma escolha mais do ministro Sérgio Moro do que do próprio presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tem interesse em ter um comando da Polícia Federal mais próximo a ele, alguém que ele tenha mais intimidade no cargo, né? O Valeixo é um sujeito do Sérgio Moro e agora o presidente Jair Bolsonaro, ele avisou hoje, a gente acabou de confirmar essa informação de bastidor, de que nos próximos dias já deve ocorrer essa troca, ou seja, Maurício Valeixo sai e entra um nome a ser escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, sempre na Bolsa de Apostas aqui em Brasília, dois nomes sempre são cotados, já eram cotados lá atrás para essa substituição. Um é o dirigente da ABIN, o Rampagem, e o outro é o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, que é muito próximo ali também do Palácio do Planalto. Então, de cara, imediatamente, a gente poderia já mencionar essas duas figuras como possíveis nomes ali na Bolsa de Apostas para uma substituição da Polícia Federal. Kenzo. A gente vai percebendo que aos poucos o presidente Jair Bolsonaro vai mexendo as peças do xadrez, vai escolhendo, né, algumas figuras até do cunho pessoal, da cota pessoal dele, e essa escolha por um novo, podemos dizer, para troca do comando da Polícia Federal, vem diretamente de uma escolha pessoal dele. Isso, exatamente, Cassius. O Anderson Torres, que é o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, é bem próximo ali, vira e mexe, ele se reúne com o presidente Jair Bolsonaro, já esteve ali no Palácio do Planalto em algumas reuniões, ele tem uma posição do que nos chegam aqui, segundo alguns interlocutores, crítica ali à gestão, principalmente da segurança pública, né, da área de segurança pública do Ministério da Justiça, né? O Ministério da Justiça, vamos lembrar, neste governo, ele juntou, né, a área de justiça com a área de segurança pública. No governo passado, Michel Temer, eram áreas separadas. Então, aqui, o Jair Bolsonaro acabou juntando e dando carta branca ali para o Sérgio Moro fazer as nomeações que ele achava mais adequadas. E o Maurício Valeixo, que ele conhece lá do Paraná, né, atuou na Lava Jato, na Operação Lava Jato junto com o Sérgio Moro por lá, também acabou vindo e assumindo esse comando da Polícia Federal. Já era desde o ano passado interesse do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, de fazer essa substituição, de ter alguém que ele consiga, isso eu ouvi uma vez, sentar para conversar, que ele tenha um diálogo, que ele consiga conversar melhor. O Rampagem, que é o chefe da ABIN, foi segurança do presidente Jair Bolsonaro após ali aquela facada, ali nas eleições de 2018. E acabou se aproximando do presidente Jair Bolsonaro também. É um nome que ele gosta, que ele confia e que também entra nessa bolsa de apostas a partir de agora. Eu colocaria esses dois nomes, mas evidentemente essa informação acabou de nos chegar e isso deve ser deflagrado agora, esse processo. Essa atitude do presidente Jair Bolsonaro é uma atitude de esvaziamento, talvez ali, mais uma vez, de tentativa, pelo menos já, ou sinalização de esvaziamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública? A gente pode ler como uma tentativa dele ter mais acesso, né? E controle. Sim, ele ter ser mais próximo ali do Ministério da Justiça, ter uma entrada maior, porque a Polícia Federal é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Agora, se a gente pegar, por exemplo, governos anteriores, né, vamos pegar
o caso clássico ali dessa relação Palácio do Planalto com Polícia Federal, que é na gestão da Dilma Rousseff, que foi o caso todo da Lava Jato. Havia uma relação cordial, mas a Lava Jato acabou se desenrolando durante todo o governo, sem, aparentemente, uma interferência ali do Palácio do Planalto. Então, é difícil isso a gente ouve muito ali na Polícia Federal, é difícil você controlar o inquérito ou a abertura do inquérito e o desenrolar de um inquérito, né? Presidentes sempre tentam fazer isso, mas são centenas de policiais federais na casa do milhar, então você não consegue controlar tudo que acontece no país de investigação. E no caso, neste caso relacionado ao presidente Jair Bolsonaro, há investigações, sim, em curso que indiretamente acabam afetando o andamento da polícia. Você tem investigações, principalmente no Rio de Janeiro, que acabam sendo ali vinculadas e tendo interesse, e o resultado dessas investigações, de alguma maneira, pode atingir aliados do presidente Jair Bolsonaro. Mas você cravar que é uma tentativa de interferência direta, é muito difícil você conseguir controlar o que policiais investigam, mesmo que você tente. Vamos lembrar que no ano passado, aventou-se essa possibilidade da saída do Valeixo. Isso não é uma super novidade, já foi aventado, já circulou isso. E, na ocasião, teve uma reação muito grande, o presidente Jair Bolsonaro acabou deixando quieto. Agora, aparentemente, pela informação que a gente tem, ele resolveu deflagrar esse processo. E naquela ocasião, vamos lembrar que também houve ali uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro reclamando, inclusive, do comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é o seu estado de origem, né? A sua base eleitoral, seu reduto eleitoral dele e dos filhos, né? Que todos têm, 3 dos filhos dele têm mandato parlamentar. Se não me engano, o Eduardo Bolsonaro, o mandato dele é por São Paulo, mas tanto o Flávio é senador pelo Rio de Janeiro e o Carlos Bolsonaro é vereador e o Flávio é senador. Então, já aventou-se isso, não é algo relativamente novo. O que é novo é a informação dele, ele chegar para o Moro, hoje em agenda oficial, e dizer que vai fazer essa troca. Pois é, Caio, eu ia te pedir justamente para falar um pouquinho sobre a posição e o momento do ministro Sérgio Moro. No ano passado já foi cogitada essa troca, mas de certa forma o ministro conseguiu fazer uma articulação para evitá-la e neste momento não. É mais um ingrediente aí numa tese de enfraquecimento e afastamento do ministro Sérgio Moro? Olha, se você considerar que a Polícia Federal é talvez um dos principais órgãos ali dentro do Ministério da Justiça, você pode dizer, é possível fazer a leitura de um enfraquecimento à medida em que você tira alguém que o Sérgio Moro escolheu e você vai colocar alguém que provavelmente, evidentemente, pela forma, pelo rumo da prosa, que o presidente Jair Bolsonaro vai escolher. Sob esse aspecto, sim. Agora, o que a gente precisa ver também é quem será. Quem será esse nome? Será que vai ser o Anderson aqui, que é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem ali alguma proximidade, conhece o Bolsonaro já desde ali do Congresso Nacional, ele foi, salvo engano, assessor parlamentar, ou seria, por exemplo, o Rampagem, que é da ABIN, que tem um núcleo ali, alguns militares entendem que é um nome apropriado, um pouquinho mais discreto, o Anderson é um pouco mais político, mais articulado, né? E também tem uma questão que eu já ouvi dentro do próprio Palácio do Planalto relacionada a uma eventual substituição, que é uma substituição natural. A saída do Valeixo seria uma substituição natural, porque tanto o Anderson quanto o Rampagem, se forem eles, são de gerações posteriores a do Maurício Valeixo. Então, fica uma pressão natural dentro da Polícia Federal para que novos policiais de concursos mais recentes, acabem substituindo policiais de concursos mais antigos. Eu vou pegar esse dado certinho, mas, salvo engano, o Valeixo é da turma de 1993, 94. E depois o Rampagem e o Anderson são da turma de 98, 2000, de concursos mais próximos. E começa a própria classe também a pressionar por uma alteração. Isso é uma informação que eu já ouvi lá dentro do Palácio do Planalto, quando se aventou em outras ocasiões essa substituição. Caio, 2 nomes foram surgindo, né? 2 nomes postulantes, essa vaga no comando da Polícia Federal. O que se sabe do perfil de cada um? Você trouxe alguns elementos, mas qual desses candidatos poderia encher mais os olhos do presidente Jair Bolsonaro? Então, esses 2 nomes, eles são nomes que o presidente Jair Bolsonaro, das informações que a gente tem, o presidente Jair Bolsonaro confia. O Anderson Torres, ele é secretário de Saúde
secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal e, por vezes, já foi cotado até para ser ministro da Justiça, inclusive quando aquelas crises ali que vão e voltam do Bolsonaro com o Sérgio Moro acontecem. Então, Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ele é policial federal, e ele é um pouco mais articulado, ele é um sujeito mais articulado, mais político, né? Ele costuma, às vezes, tem um acesso bom ao Palácio do Planalto, costuma conversar com o presidente Jair Bolsonaro e ele, até onde eu sei também, tem uma postura crítica em relação à área de segurança pública do governo federal. Ele, inclusive, costuma, segundo interlocutores, ali, aliados dele, faz uma postura crítica, por exemplo, a presença de facções criminosas aqui em Brasília, transferências que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez de alguns integrantes de facções criminosas aqui para o presídio aqui de Brasília, né? Ele tem essa tese ali, essa defesa de que a presença aqui é um grande risco, porque acaba atraindo também facções criminosas para cá. Brasília nunca foi um lugar em que facções criminosas que a gente tem de peso em São Paulo e no Rio de Janeiro costumam ter grande presença aqui. Esse é o Anderson, então um pouco mais politizado, um pouco mais articulado. O outro que sempre aparece nessas bolsas de apostas é o diretor ali da ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que é Rampagem, o nome dele, e ele é um pouco mais discreto, e ele foi segurança do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, né? Porque a Polícia Federal sempre oferece essa segurança para candidatos à presidência. Então, ali criou-se uma confiança, parece que eles ficaram ali, inclusive depois da facada ao presidente Jair Bolsonaro, ele ficou cuidando ali da segurança mais próximo ali do presidente Jair Bolsonaro, inclusive no período que ele estava em recuperação no hospital. Então, esses são os dois perfis de cara que a gente pode colocar na mesa, de cara que sempre circulam como possíveis substitutos, até mesmo de uma eventual saída do ministro da Justiça. Mas na Polícia Federal sempre costumam se falar desses dois nomes. E no Palácio do Planalto, tá? Cai a troca feita neste momento, né? Vamos lembrar que estamos aí no combate à pandemia do coronavírus no país. Por que essa troca feita agora? Roberta, já era um desejo antigo, né? Acho que desde lá, a primeira vez que eu, pelo menos aqui em Brasília, ouvi de uma substituição foi no primeiro semestre já do ano passado. E um daqueles inúmeros atritos, hoje já parece que é uma coisa muito distante, mas em 2019 tiveram inúmeros atritos ali, tensionamentos, um jogo meio que de morde e assopra do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então não é algo assim que nos causa, a gente que cobre aqui em Brasília há muito tempo, uma surpresa tremenda essa substituição. Não é algo que não estava no nosso radar. Tanto que você vê que nos chega a informação dessa substituição, ou da comunicação da substituição do Jair Bolsonaro para o Sérgio Moro, e a gente já tem ali alguns elementos que a gente consegue trabalhar, inclusive de possíveis cotados, porque são apurações que a gente acompanha no dia a dia aqui em Brasília. O momento, evidentemente, nos causa um pouco de surpresa, sim, porque acabou de ter uma troca do ministro da Saúde e na semana seguinte, exatamente uma semana, né, foi quinta-feira passada que o Mandetta saiu do Ministério da Saúde e uma semana depois ele promove uma troca substancial, né, Roberta? Mas não era algo assim que a gente algo que não estava no nosso radar.